Olha, uma informação importante: com a retomada da economia, 10 de 13 setores industriais brasileiros já retornaram aos patamares pré-pandemia. Alguns até superaram o nível de atividade anterior, mostrando força dessa recuperação. E sobre esse momento da economia brasileira e do aquecimento consequente do mercado imobiliário, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato da Habitação aqui de São Paulo, Basílio Jafé, presidente do Secov. Então, Basílio, como vai? Muito obrigado, como sempre, por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre bom estarmos aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Bom, antes de falar especificamente sobre o mercado imobiliário, o que essa informação de 10 dos 13 setores da indústria já se recuperando e mostrando bons números na comparação com o nível pré-crise? Isso mostra o que na avaliação do senhor? Mostra que a nossa economia tem resiliência. O Brasil tem empreendedores fantásticos que, desde que permitidas as condições para que eles possam investir, possam gerar empregos, isso tudo acontece. Infelizmente, a gente nota, apesar de tudo isso, uma disparidade entre os setores, que talvez seja o aspecto mais perverso dos efeitos da pandemia. Setores que ainda estão, os 3 setores que ainda estão abaixo da pandemia, que são vestuário, calçados e veículos, ainda sofrem bastante. Isso para não dizer, estamos falando dos industriais, mas para não dizer ainda de diversos setores de comércio e serviços. A exemplo de gastronomia, de hotéis, de cultura, de eventos. São setores que, infelizmente, não têm condições ainda de voltar às condições pré-pandemia. Mas, na média, o Brasil vai bem. A expectativa é de que esse ano nós tenhamos um aumento do PIB, já se fala em ao menos 5%, que é uma excelente recuperação em relação à queda de 4,1% do ano passado, e o que mostra, ao menos, que seguimos num ritmo equilibrado, embora haja as disparidades. Bom, na sequência, a pergunta é de Denise Campos de Toledo. Denise. Basílio Jafé, bom dia. Bom dia, Denise. E vamos falar agora do setor da construção. A indústria da construção foi das primeiras a retomar, desde o ano passado já apresentou uma performance muito positiva. E o último balanço do fechamento do primeiro semestre mostra aí que, em relação aos lançamentos, foi superado o recorde de 2019, portanto, um período pré-pandemia, não apenas retomou, mas ainda com vantagem. E a comercialização também teve uma expansão de 129%, se nós compararmos com junho de 2020, que era um período ainda de pandemia. O setor da construção aos poucos foi retomando, mas a gente vê que numa fase ainda muito complicada da pandemia já conseguia mostrar alguma recuperação. E isso teve a alavancagem aí dos juros mais baixos, que facilita o financiamento. Inclusive, eu queria lembrar que na semana passada a BCIP divulgou um balanço também, um novo recorde de financiamentos imobiliários, mas o setor como um todo vem numa retomada muito forte, né? Sim, Denise, a retomada foi muito forte, o setor conseguiu atuar bastante para a recuperação do nosso Brasil como um todo. Dos 140 mil empregos gerados o ano passado, por exemplo, ao final de dezembro foi o número que se chegou, 102 mil foram consequência da construção civil, mais especificamente do mercado imobiliário. Como você muito bem colocou, nós tivemos os menores juros de financiamento imobiliário da história do Brasil, nesse último ano e meio, principalmente, o que faz com que as condições para aquisição da casa própria sejam facilitadas. As pessoas, portanto, as famílias foram às compras. Mas, mais do que isso, existem 2 outros fatores. Hoje, passamos mais tempo em casa, passamos mais tempo com a família e, de repente, estar na casa própria, poder ter a casa própria, virou algo mais importante e mais significativo do que era antes. Esse é algo bastante importante e que a gente efetivamente verifica. E o outro ponto é que as pessoas, em geral, deixaram de gastar, talvez, em outros
bens de consumo, exemplo de vestuário, como falamos, de viagens, de lazer, de cultura, o que fez com que fosse possível destinar os recursos para a casa própria. Mas temos desafios pela frente, Denise, e esses desafios não são fáceis. Por exemplo, enfrentamos uma tremenda alta dos principais insumos da construção civil, basicamente o aço em primeiro lugar, mas também as resinas plásticas, o cimento, tintas, alumínio, cobre, ou seja, os principais materiais estão subindo, alguns já com números bastante importantes. O aço subiu 80% em relação ao início da pandemia, o que faz com que o custo das novas habitações, dos novos imóveis, tenha aumentado bastante. Além disso, nós temos a expectativa da continuidade do aumento dos juros da economia, do aumento da taxa Selic, como, aliás, Denise, você comenta sempre. Isso vai fazer com que, fatalmente, os juros do crédito imobiliário acabem subindo um pouco, como decorrência. Ou seja, teremos dois fatores que podem atrapalhar a construção civil. O primeiro deles, o aumento dos preços dos imóveis. E o segundo, o aumento das prestações em função do aumento dos juros. Portanto, vai ser um desafio entender como o mercado vai se comportar com isso. Quer fazer agora, a última, esse aumento Denise? de preços tem... Por favor. Desculpa, Tiago. Pode fazer a última, por favor. Esse aumento de preços, ele tem relação, inclusive, com essa retomada da atividade, que provocou um certo desequilíbrio. No caso do aço, nós tivemos vários segmentos da indústria em recuperação, como o Tiago até ressaltou no começo da nossa conversa, e não houve sustentação, oferta suficiente, né? Em várias áreas. A gente vê vários segmentos sofrendo consequências de preços, até de escassez, porque esses setores não conseguiram abastecer com a mesma intensidade, né? É verdade, não conseguiram, mas agora esses setores estão se equipando para que a demanda seja atendida. É óbvio, é interesse de todos poder vender o máximo possível, o que faz com que a expectativa, no caso desses aumentos dos principais insumos para o segundo semestre, seja de que vai haver uma paridade melhor em relação à inflação. Os números não deverão ter grande diferença em relação à inflação. Com isso, nós podemos considerar que o setor possa absorver, de uma certa maneira, os custos, o aumento de custo até agora e daqui para frente seguir pela inflação. Porém, vamos lembrar que a inflação já vai seguir em patamares mais altos. O Boletim Focus de hoje cedo já fala em 6,5% para 2021, que é o maior número que se mostrou esse ano. Portanto, a inflação deve seguir forte, assim como está sendo forte nos demais países, nos principais países do mundo. Nos Estados Unidos já se fala alguma coisa entre 4% e 5%, com a core inflation, que é aquela inflação onde são expurgados os itens que sofrem maior variação, bem acima dos 2%, que são o objetivo dos americanos. Isso faz com que esse novo comportamento mundial se reflita aqui, e nós certamente vamos conviver com essa nova realidade. Fala-se também, Denise, aliás, você disse isso, já em juros de 7% na taxa Selic para esse ano. Ok, conversamos aqui na Jovem Pan com o presidente do Secov, São Paulo, Basílio Jafé. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, por atender o nosso convite sempre. Boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, uma boa semana a todos vocês e a todos que nos ouvem. Obrigado. Valeu, boa semana pra gente.